Este cavalo tinha dificuldades em dar os membros posteriores. Depois de apenas uma sessão de 30 minutos, voltámos no dia seguinte. E agora, vê o resultado que ficou desse trabalho. Vamos aqui ao segundo dia a pedir os cascos. E, portanto, para vermos como terminámos no dia anterior, vamos ver como é que está hoje. Tenho aqui, ok, ele já me dá, melhor. Ok, super!